estou diante de um paciente com uso prolongado do IBP, paciente que tem pirose e regurgitação, mas o paciente não está feliz com o tratamento. E ele vira, doutor, eu quero operar. Eu estou refratário? Não estou respondendo ao seu tratamento? Para essa mesa eu tenho aqui um amotilista e um cirurgião que eu quero essa resposta. Todo paciente que não responde ao IBP, eu levo a uma cirurgia, Thales? Essa é uma pergunta clássica de consultório também, né? E eu vou falar assim, se tem muito cirurgião assistindo esse vídeo, já ouviu aquela história clássica. Passou o paciente com pirose, fez endoscopia, tem uma esofagite erosiva, grau C de Los Angeles, trata com IBP 2 meses. Manda tratar por 2 meses, não é isso? Bom, beleza, trata por 2 meses. Voltou com sintoma? Opera. Esse é um clássico, assim. Nos últimos anos a gente viu muito isso acontecer. E está completamente errado, né? O paciente chegou no seu consultório, ele está usando IBP e não está respondendo, tem algumas coisas que eu vou precisar checar. Será que esse paciente, ele está tomando mesmo a medicação? Ele está tomando a medicação de maneira adequada? Ele está tomando a dose adequada? Será que ele não está tendo nenhum desvio alimentar? Será que toda a outra parte clínica dele ele está fazendo adequadamente? E eu acho que, por fim, além de testar se todo o tratamento foi realmente realizado, se o paciente ele segue a risco que está sendo pedido, porque assim, você não vai propor cirurgia para o paciente ter um hábito de vida totalmente irregular, né? Então, assim, isso tudo precisa ser conversado com o paciente. Mas a segunda etapa, além de checar todo o tratamento, se ele vinha sendo aderente, faz a pergunta mais importante. Esse paciente ele tem refluxo mesmo? A partir daí que eu vou precisar da ajuda da minha amiga Carla aqui com os exames. E aí eu vou pedir todo o estudo funcional desse paciente para entender. Será que ele é refluidor mesmo? A gente sabe que a grande questão, por exemplo, nesse paciente que você deu o exemplo aí, Thales, é que a gente é um paciente que tem sintomas típicos, é um paciente que tem um achado endoscópico que é considerado pelo Lyon como sendo um achado endoscópico que seria uma certeza diagnóstica da doença do refluxo. E, então, supostamente, eu estou diante de um paciente que tem doença do refluxo e que não está respondendo a esse tratamento. A pergunta é exatamente essa. Esse paciente tem doença do refluxo comprovada. Se ele tem uma esofagite C, por exemplo, ele tem doença do refluxo comprovada pela endoscopia, pelos critérios de Lyon. Mas será que ele tem... Por que ele não está respondendo? Né? Ele não está respondendo exatamente por todas as questões que você levantou, ou ele tem alguma coisa a mais, um diagnóstico a mais ali associado, que a gente ainda não vislumbrou. Então, os exames funcionais conseguem nos ajudar. Por exemplo, alguns pacientes com alterações motoras esofágicas são refratários, né? E a refratariedade tem a ver com essas alterações motoras esofágicas. Ontem, nós fizemos uma discussão exatamente sobre essa. Tá, esofagite C, os critérios, eles servem para nos ajudar, mas quantos pacientes com acalásia, por exemplo, nós não observamos presença de esofagite erosiva por estase ácida, né? Então, esse diagnóstico precisa ser mais bem esclarecido, realmente, se esse paciente tem doença do refluxo gastroesofágico. Então, a manometria nos ajuda nesse sentido, de avaliar essas alterações motoras. A refratariedade, ela é muito mais bem estudada se nós tivermos a oportunidade de realizar uma impedância pH-metria esofágica em uso da medicação, já que ele já tem um diagnóstico de doença do refluxo, e avaliar qual é a resposta que está tendo. Se ele é um paciente que não tem uma resposta, realmente ele não está tendo uma inibição ácida efetiva, né? Então, esse é um paciente refratário ao uso do inibidor de bomba de prótons, e a minha indicação cirúrgica vai ficar muito mais tranquila nesse sentido, né? A mudança na proposta do tratamento vai ficar muito mais tranquila. Mas a gente sabe que uma porcentagem desses pacientes são metabolizadores rápidos, uma porcentagem pequena de pacientes que realmente não respondem ou são refratários efetivos. O resto são pacientes que têm sintomas refratários. E aí, a gente tem alguns componentes, como, por exemplo, hipersensibilidade, hipervigilância. Não que isso seja uma contraindicação do tratamento cirúrgico, mas a gente vai ter que lidar com isso. Então, o paciente vai poder, se ele tem uma necessidade de uso de um neuromodulador, ele até poderia indicar tratamento cirúrgico, mas ele vai ter que modular a dor com essa associação com o neuromodulador. Então, eu acho que isso é fundamental. E, por último, e eu acho que a gente vê com muita frequência,
é o paciente que tem regurgitação. Esse é um paciente refratário clássico. Porque com o inibidor de bomba de prótons, a gente não trata essa regurgitação. Então, a presença física do refluxo, mesmo que não seja quimicamente ácida, ela traz sintomas e esse paciente, ele tem uma indicação de tratamento cirúrgico, sim. Então, avaliar melhor essa refratariedade vai dar mais segurança nessa indicação. Isso é bem importante, porque quando vamos ver os trabalhos mais antigos, todo mundo coloca que o paciente que é um mau respondedor ao tratamento clínico, ele tem um mau resultado cirúrgico. Mas a gente já tem meta-análise publicada muito mais recente, de 2018, 2020, falando da resposta ao tratamento cirúrgico desse paciente que ele é o mau respondedor. E eu chego aí com uma taxa de resposta de 80%, 85% também com tratamento cirúrgico, quando esse paciente é adequadamente estudado. Lembrando que, assim, o que a Carla falou é bem importante, né? Assim, eu não estou vendo se ele tem refluxo, eu estou vendo se ele tem doença do refluxo. Então, é importante entender qual é a expectativa desse paciente. Às vezes, ele está tendo sintoma por ser um paciente hipersensível, como a Carla já falou. Vou fazer a fundoplicatura, talvez ele não melhore completamente dos sintomas, né? Então, assim, se eu tenho certeza que o sintoma dele é realmente relacionado ao refluxo e que ele é um refratário de verdade, com todos esses critérios, seguindo tudo, e ele não tem nenhum distúrbio motor que seja responsável, ou seja, ele não é um paciente com acalásia, ou não é um paciente que está tendo um esvaziamento esofágico ruim e por isso está tendo pirose. Ele realmente é um paciente que está tendo um refluxo e por isso está tendo pirose. Sendo neste contexto, o resultado cirúrgico ele ainda é bom. 85% de resultado cirúrgico, ele ainda é um resultado muito bom para esse contexto. É interessante o que nós precisamos realmente deixar claro para todos os colegas, isso que vocês colocaram. O que é o sintoma refratário, qual o sintoma refratário e qual é a doença refratária. Então, para isso, seguindo essa última abordagem, que foi o consenso europeu, nós temos que ter um paciente tratado durante 3 meses, com dose dobrada do IBP, como você falou, checado a aderência, se esse paciente realmente está tomando corretamente, 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do jantar. Após esse período, nós temos que ter a base. Esse paciente já tinha um diagnóstico endoscópico e não está cicatrizando a doença erosiva, então nós temos que ter um estudo motor para poder avaliar se esse paciente tem ou não alguma alteração de clareamento esofágico. Se o paciente não tem nenhuma alteração de clareamento esofágico, muitas vezes o paciente pode ter uma esclerodermia, o paciente pode ter uma ausência de contratilidade por algum outro evento colagenoso dentro do esôfago, esse paciente não vai responder adequadamente porque ele não consegue liberar o todo refluxato. Se esse paciente não tem alteração, a gente coloca um impedâncio para poder verificar. O IBP não está sendo suficiente para um bloqueio ácido, o paciente está tendo um refluxo ácido, e aí sim, esse é um paciente refratário por uma doença erosiva e por uma baixa supressão ácida. Ou a gente muda de classe, ou a gente realmente conduz esse paciente para uma otimização terapêutica com alginato, ou até mesmo para uma cirurgia. Esse paciente que está tendo um refluxo, ele está tendo um refluxo não ácido, a gente não consegue reverter esse refluxo não ácido com alginato ou com baclofeno, esse é um paciente, talvez, um bom candidato também para uma cirurgia. Mas o paciente que está tendo um controle efetivo da cicatrização, o paciente tem um controle sintomático, um controle do bloqueio ácido com a própria medicação, mas o paciente permanece com sintoma, esse paciente tem um overlap, tem uma sobreposição. Ele não vai responder à cirurgia porque a causa do sintoma dele não é o ácido, não é o refluxo. Esse paciente a expectativa da cirurgia não vai ser correspondida, por isso é o paciente que vai dar trabalho para o cirurgião. E o cirurgião precisa ter essa lucidez e essa ponte de comunicação com o centro de motilidade para triar adequadamente aquele paciente que vai melhor responder ao tratamento cirúrgico. Isso que a gente está fazendo nessa jornada de conhecimento com a equipe da cirurgia, a equipe da motilidade, unindo para a gente poder fazer o melhor pelo nosso paciente. Acompanhe os próximos vídeos.